O de juros está num patamar elevado e atenua efeitos dos riscos domésticos e externos sobre a taxa de câmbio. É o que conclui um estudo feito pelo Banco da Ecoval. Segundo essa pesquisa, o diferencial de juros está em 6,6% acima do limiar estimado de 3,9%. Esse cenário, porém, pode mudar devido ao ciclo de queda dos juros aqui no Brasil e também às eleições de 2026. Para explicar melhor esse estudo, eu chamo agora Rafael Cardoso, que é economista-chefe do Banco da Ecoval, que tem o prazer de dividir tela, de receber aqui no CNN Money News. Seja muito bem-vindo e bom dia, Rafael. Bom dia, Vitor. Eu agradeço o convite. Vai ser um prazer falar com vocês. O prazer é sempre nosso. Rafael, eu queria entender exatamente essa perspectiva. A gente tem, a partir da publicação do Boletim Focus de hoje, né, essa a expectativa por parte do mercado, dos agentes financeiros, de uma manutenção da taxa Selic até o final do ano. Esse cenário desenhado pelo banco, ele estima exatamente essa redução a partir de quando? A gente consegue já mensurar, já fazer algum tipo de projeção acerca dessa revisão do ciclo de política monetária? Bom, acho que ainda é cedo para falar em revisão do ciclo. O que a gente deve ter, como você bem colocou, é a estabilidade da Selic até final do ano, com um corte da taxa de juros pelo Fed, como estava passando aqui agora há pouco um colega comentando. Se isso é verdade, o que aponta nosso estudo é que a gente tem uma certa defesa em relação à percepção de risco. Então, mesmo que a gente não tenha uma melhora do risco doméstico, até uma piora do risco, um patamar de juros bastante elevado faz com que os agentes deem menos peso para as preocupações locais. Então, não tem uma grande alteração da perspectiva para o ano que vem, para o final desse ano. Agora, para o ano que vem, as coisas começam a se alterar um pouco, como você bem colocou. Muito provavelmente, o Banco Central lá fora, nos Estados Unidos, vai cortar menos a taxa de juros do que a gente vai cortar internamente. E aí pode ser que a gente passe ou se aproxime desse limiar que a gente estimou no nosso estudo, que sugere que o câmbio pode ter mais impacto dos riscos domésticos. Ou seja, quando a taxa de juros doméstica ela é menor, os investidores passam a considerar mais o risco. Isso não deve acontecer até o final desse ano, mas pode acontecer ao longo do ano que vem, com a redução da taxa de juros local e com a proximidade, obviamente, como você também colocou, das eleições. Rafael, pensando exatamente nesse comportamento do câmbio, né, você disse que esse diferencial de juros, né, patamar evidentemente bastante atrativo hoje aqui no Brasil, com os papéis, né, rendendo 15% ao ano, quero encontrar ainda investimento que seja alternativo a isso. Mas pensando no comportamento do câmbio em relação do dólar em relação ao real. No último ano, a gente teve uma queda de 3,45%. Nos últimos 6 meses, de 5,63%. Se a gente olhar o DXY, né? Nos últimos 6 meses, a gente teve uma queda de 7,92%, uma queda mais expressiva do que a gente acompanha em relação à comparação entre as duas moedas, em um ano de 3,74%. E eu queria entender exatamente essa leitura. A gente vê essa queda, por exemplo, nos últimos 6 meses de quase 8%, né, em relação à cesta de principais moedas, uma queda menos expressiva na comparação com o real. Isso não tem um efeito exatamente do ambiente interno, das preocupações, por exemplo, crescentes em relação ao nosso cenário fiscal? Sem dúvida, o cenário fiscal tem impacto na taxa de câmbio, mas o estudo tenta quantificar exatamente isso. Qual que é o limiar de taxa de juros onde os investidores passam a ser pouco mais lenientes com os riscos domésticos e também com os riscos externos, como mostra as estimações que a gente fez. E aí o que a gente encontra hoje em dia é que esse patamar elevado da taxa de juros está acima desse limiar onde os investidores tendem a ser mais lenientes. Então, justamente como você colocou, a moeda americana perdeu valor globalmente, no Brasil o real também se apreciou frente ao dólar, mas eventualmente por questões idiosincráticas brasileiras piores do que os pares, por exemplo, pode ter tido um impacto pouco menor. Agora, se a gente tivesse, por exemplo, um patamar de juros, de diferencial de juros mais baixo, muito provavelmente o impacto dessa percepção de risco local teria sido mais exacerbado. Então, acho que o ponto não é que os riscos locais
eles não são precificados na sua totalidade ou alguma coisa nesse sentido, mas sim de que diferenciais de juros bastante elevados fazem com que os investidores tenham um comportamento pouco mais leniente com os riscos locais e também com os riscos externos. A partir dessa, em se confirmando, né, Rafael, porque a gente sabe que a gente não pode, enfim, cravar que o Federal Reserve vai, de fato, iniciar seu ciclo de corte de juros já nessa reunião de setembro, mas é a grande aposta do mercado, principalmente depois do simpósio de Jackson Hole. Queria entender, com esse gap, né, com esse intervalo maior das taxas de juros aqui no Brasil e nos Estados Unidos, como é que deve se comportar, então, o câmbio, já pensando também nessa precificação, né? A gente tem conversado bastante sobre o trade eleitoral. Então, eu queria, na verdade, essa correlação entre exatamente esse diferencial de juros um pouco mais abrangente e, evidentemente, também aquilo que o mercado já precifica, porque vai chegando o final do ano, 2026 está logo ali, né? Sem dúvida. Bom, em relação ao câmbio, se a gente for usar o modelo, vamos dizer assim, esse estudo que a gente fez, o que a gente pode esperar é que o diferencial de juros faça o câmbio ficar relativamente estável até o final do ano. Então, é muito difícil a gente cravar patamar de... Se é difícil falar do Fed Fund, né? Imagina falar do câmbio. Mas o modelo sugere alguma coisa de estabilidade entre 5,40 e 5,50. Para 2026, como você bem colocou, o mercado antecipa os riscos na precificação, mas isso não parece que afetou ainda a taxa de câmbio propriamente. O que nós fizemos foi fazer uma simulação onde a gente dá um choque no risco percebido, ou seja, na variável risco que entra ali nas nossas contas, e a gente simula como se o risco fosse similar ao percebido na eleição de 2018. E se isso acontecer, ou seja, se a percepção de risco do mercado financeiro ao longo de 2026 for semelhante àquela que ocorreu em 2018, a gente pode ter um câmbio que volta a depreciar em 2026. Muito difícil cravar patamar, falar em nível propriamente, mas as estimações que a gente fez mostram que poderia depreciar uns 40 centavos frente ao patamar atual, caso realize esse cenário que eu comentei, da percepção de risco ser semelhante das eleições de 2018. Então, se a gente for olhar na linha do tempo, até o final do ano mais tranquilo, mas a partir desse patamar, desse momento, quando a gente for tendo a proximidade das eleições e a possibilidade do risco percebido ser maior, aí sim o câmbio poderia eventualmente reverter a trajetória. Lembrar que não é só o risco percebido, mas que a gente também vai ter o diferencial de juros propriamente em queda, né? Por causa do corte da taxa de juros localmente, muito mais intenso do que se espera para acontecer nos Estados Unidos. E aí, pensando no comportamento da inflação, Rafael, a gente tem acompanhado essa redução das projeções para o fechamento do IPCA esse ano e a gente sabe do impacto também do câmbio, né, na taxa de inflação. Eu queria entender exatamente essa correlação, porque a gente tem, né, uma Selic a 15%, parece que a política monetária vem fazendo algum tipo de efeito, com arrefecimento no nível de atividade. Evidentemente, temos fatores externos que explicam também essa depreciação do dólar em relação ao real, mas aí o que a gente pode projetar exatamente dessa correlação câmbio-IPCA? Porque, inclusive, né, pelo comportamento do último dado disponível, se não me engano, de julho, foi a publicação, né, o IPCA de julho, o que a gente acompanhou foi que o principal impacto foi, de fato, sobre a energia elétrica, que não é sensível à política monetária, né? Então, queria entender exatamente essa correlação e como é que a gente pode esperar essa pressão do câmbio sobre a inflação aqui no país. Certo. Acho que aqui a gente precisa recapitular um pouco, porque a inflação de hoje é reflexo do câmbio de ontem. Então, o que a gente tem visto na inflação hoje diz respeito ao câmbio que ocorreu no início do ano, que era um patamar bastante mais alto, e o que era esperado era que se materializasse numa inflação até mais pressionada do que o que se verificou. Então, o câmbio surtiu efeito na inflação do primeiro semestre, isso é verdade, mas em menor intensidade do que era de se supor anteriormente. O segundo semestre deve ser o momento onde a gente começa a colher os efeitos dessa taxa de câmbio mais próxima de 5,50 do que de R$ 6. Então, esse segundo semestre, muito provavelmente, é quando a gente vai ter esses efeitos. Ao longo do começo do ano que vem,
esses efeitos devem perdurar, porque, como a gente comentou agora há pouco, o elevado patamar da taxa de juros deve manter o câmbio comportado e, portanto, não exercer pressões relevantes para a inflação. Caso o fenômeno eleições e queda da taxa de juros leve a uma depreciação do câmbio ao longo de 26, isso vai se traduzir em inflação mais adiante. Então, nos parece que, pelo comportamento do câmbio, a inflação tende a ser mais benigna nesse semestre e no início de 2026. Também por conta, como você bem colocou, pelo arrefecimento da atividade econômica que está em curso. Então, esses dois fatores, eles corroboram, né, para uma inflação mais tranquila no segundo semestre desse ano, vis-à-vis o primeiro semestre, e também na entrada de 2026. A gente não acha que esse comportamento mais benigno faz com que o Banco Central antecipe os cortes da taxa de juros. A gente acredita que, na verdade, o que tem acontecido é o Banco Central colhendo o cenário que ele desejava, que é justamente esse: a materialização de uma taxa de câmbio mais apreciada na inflação corrente e um arrefecimento da atividade econômica que vai propiciar que essa inflação mais baixa perdure ao longo do tempo. Pensando no comportamento da economia norte-americana, Rafael, o efeito mais nocivo, o efeito mais destruidor do tarifácio de Donald Trump, pelo menos ainda não veio. Né? Os números, é evidente, tem algum tipo de impacto do ponto de vista inflacionário, do ponto de vista de nível de emprego, né? O que, inclusive, provocou com que o Fed fosse bastante cauteloso nas últimas reuniões, mas pensando nesse comportamento da economia norte-americana, não sendo tão nociva quanto né, o tarifaço não sendo tão nocivo, pelo menos por enquanto. Eu queria entender exatamente o peso desse, principalmente do comportamento e do papel do dólar como um ativo seguro, né? Um ativo de segurança, em paralelo com esse diferencial de juros. Eu queria entender exatamente essa correlação. A gente está numa situação mais confortável, mais atrativa, ou a partir desse cenário não tão agressivo para a economia norte-americana, isso diminuiu um pouquinho a nossa atratividade? Eu acho que, no relativo, quando a gente pensa vis-à-vis o primeiro semestre contra o segundo semestre agora, a situação é melhor para as economias emergentes em geral. A gente tinha dois pontos que dificultavam bastante para toda a economia global que perdurou no primeiro semestre, que era a incerteza em relação às políticas econômicas do governo Trump e também a pausa que o Banco Central norte-americano tinha feito na política monetária. Como você bem colocou, a política econômica do Trump ainda não apareceu com efeitos muito agressivos, muito notórios nos dados, ainda que a atividade econômica esteja desacelerando. E o Fed, tendo em vista esses dados, ele parece que vai reiniciar o ciclo no segundo semestre, já agora na próxima reunião, em setembro. Então, de uma ótica do nível de incerteza e da política monetária, que são dois fatores muito importantes para outras economias, né, para economias fora do globo, do campo dos países desenvolvidos, esses dois fatores melhoraram substancialmente. Né? Vale lembrar, relembrando aqui nosso estudo, que o diferencial de juros ajuda a taxa de câmbio. Então, se o Fed vai cortar a taxa de juros enquanto o nosso Banco Central permanece com ela constante, isso deve retroalimentar esse processo benigno do comportamento do real frente ao dólar. Então, eu acredito que o segundo semestre tende a ser mais tranquilo, ainda que o nível de incerteza seja bastante elevado, frente ao primeiro semestre desse ano. Você tinha citado, né, Rafael, esse início de ano com um câmbio em patamares bastante elevados. E aí isso remonta, na verdade, a novembro, né? Eu lembro daquele impacto bastante estressado da moeda norte-americana, né? Aqui, o valor da moeda norte-americana frente ao real, depois do anúncio daquele pacote apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que houve um temor exatamente dessa
intenção por parte do governo de revisar gasto público, promovendo inclusive mais a renúncia de arrecadação. E aí eu queria entender, naquele momento o câmbio ultrapassa ali, né, o patamar de R$ 6, né, o dólar ultrapassa o patamar de R$ 6. A partir do governo de Donald Trump, um nível de incerteza bastante elevado, mas o que mudou do ponto de vista interno desde então para a gente acompanhar um câmbio tão arrefecido? É evidente, né? Fora essa desvalorização da moeda norte-americana frente às principais moedas do mundo e não o contrário. Eu acho que isso tem tudo a ver com o objeto do nosso estudo, que é o diferencial de juros. Quando a nossa principal conclusão é justamente essa, que você, com um elevado patamar de diferencial de juros, faz com que a percepção em torno do risco doméstico seja mais leniente, então que os agentes dão menos peso para isso. E vamos lembrar o que o Banco Central fez de novembro até o início desse ano, né, até meados do primeiro semestre desse ano, que foi um ajuste de taxa de juros bastante intenso. E, além disso, como você teve o processo de depreciação do dólar globalmente, a nossa inflação foi mais comportada do que poderia ter sido caso o dólar tivesse ficado naqueles patamares do final do ano passado, e portanto, o juros real, né, que é a diferença entre a taxa de juros praticada pelo Banco Central e o nível de inflação, permaneceu bastante elevado, o que, na nossa opinião, é um dos fatores que faz com que os agentes fiquem mais lenientes, né, como eu afirmei aqui, em relação aos riscos domésticos. E acho que é justamente esse o fator que faz com que a gente coloque o alerta, né, de que talvez as coisas se invertam ao longo de 2026, porque com menor diferencial de juros, num ano eleitoral, os riscos fiscais podem ficar mais evidentes e ter maior impacto na taxa de câmbio, por exemplo. Com certeza vão ser um objeto central das discussões eleitorais do ano que vem. A gente conversou aqui com Rafael Cardoso, economista-chefe do Daicoval. Te agradeço muito, Rafael, pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Money. Eu que agradeço, foi um prazer. O prazer foi nosso. Até mais.